Espiritualidade livre, o que é isso, né? O pessoal tá começando a falar sobre essas coisas. Vou compartilhar um pouco para vocês, explicar o que é para mim. E acredito que eu vou te ajudar a você achar o que é para você. Olá, queridos iluminados, Rafael Branco de volta em mais um vídeo aqui no canal da Luz e Arte. Tudo bem com vocês? Vou contar uma coisa pra vocês, né? Alguns anos atrás, já bons anos atrás, uma vez uma pessoa falou: mas e aí, qual é a sua religião? Aí eu falei: não sigo religião alguma. E aí tinha uma pergunta padrão: você é ateu? Não. Mas as pessoas têm essa dificuldade, né, de entender certas coisas. Mas você então acredita em Deus? Da minha forma, sim. Então você é católico? Não, eu acabei de te falar que eu não sigo religião. Não, mas então você deve ser dessa linha mais moderna, dos espíritas, né? Você é espírita, kardecista? Não. Umbanda? Não. Você segue alguma coisa? Não. Mas como assim, cara? Como é que você pode acreditar em Deus e não seguir nada? É difícil para algumas pessoas, mas não. Eu sou obrigado a seguir alguma coisa ou alguém? Eu sou obrigado a acreditar nas mesmas coisas que a maioria acredita? Ou alguém vai me obrigar a eu acreditar no que essa pessoa está falando? E na época, para não ficar caindo nessa armadilha daquela coisa de então você é ateu, eu criei uma religião para mim e eu batizei ela de logicologia. Qual é a sua religião? Logicologia. O silêncio imperava, porque a pessoa não sabia o que era e não questionava. Ficava mais fácil. E assim, era um perfil meio de, sabe, querer ser controverso, de ficar fazendo esse tipo de colocação. Mas é uma verdade. Eu criei um sistema para mim que o que é lógico para mim eu absorvo, o que não é, entra por um ouvido, sai pelo outro, respeito o compartilhamento, mas eu não preciso assumir para mim. Eu já fui kardecista e não sou mais. Eu já me intitulei espiritualista, mas hoje tem tanto título e tanto nome, tanto rótulo e tanto papo da moda que eu preferi me colocar fora disso. Então também não me digo espiritualista, porque se tornou um título. Eu continuo no meu canto com a minha logicologia, mas é interessante porque a estrutura de uma religião é algo que doutrina, como dogmas e rituais e noções de certo e errado, inclusive uma certa penitência ou como você se coloca perante um erro, por exemplo, perante uma atitude que você fez que depois você pensa melhor e não foi legal, né? E como é que você cria essa estrutura para você se manter bem com a sociedade, com o próximo, né? Tudo isso é uma questão de relacionamento social. Eu tenho uma mistura de referências muito grandes, principalmente também pela família da minha esposa. A minha própria família também tem uma mistura muito grande, que um lado é muito católico, outro lado é espiritualista, teve a parte que era kardecista. Então, assim, há uma mistura muito grande. E, sendo sincero, pesquisando como eu gosto e lendo sobre outras culturas e outras religiões, eu vejo coisas distantes, como, por exemplo, o islamismo. Tem coisas maravilhosas no Islã também, mas são mais difíceis da gente absorver, porque é uma religião muito fundamentada em costumes lá do Oriente Médio, que são culturas que não são comuns para nós. Porque nós não moramos lá, nós não entendemos a coisa como eles entendem, até numa questão ambiental. Como é diferente o ambiente físico lá no Oriente Médio e aqui no Brasil, ou em lugares muito gelados, como no Alasca, ou como é no Havaí. Tudo isso muda muito o ambiente, refletindo muito no que é pensado culturalmente. Mas então eu gosto muito de ouvir de tudo, sabe? E tentar tirar a parte mais doce desse suco. E aí eu guardo na minha lancheirinha. Se eu tivesse uma lancheirinha, eu ia colocar a cara do Tesla nela, ia ficar mó legal. Mas aí você tem que refletir bastante sobre isso, né? Porque é muito difícil você sozinho criar a sua doutrina. A minha logicologia tinha muitos buracos e eu precisava preencher, porque era uma obrigação minha, comigo mesmo. E aí o que eu acho que ligou essa coisa que eu tenho de ser muito pesquisador das coisas, buscar a informação correta com referência para eu absorver isso da forma certa
e não porque eu li no WhatsApp ou porque alguém falou, explicou pela metade, falou do jeito que interpretou, mas quem sabe se ele interpretou certo ou não. Depender dessas variáveis é muito complicado. Então, assim, a gente está num país muito católico e espiritualista, né? Espiritualismo aí vai pegar desde os espíritas kardecistas, o pessoal da Umbanda, do Candomblé. Tem uma gama de gente que se encaixa no espiritualismo geral. Mas aí eu já fui kardecista e tem umas coisas no kardecismo que eu não concordo mais. Eu não vejo aquilo como lógico. Inclusive, eu estava pensando numa pauta de um vídeo para discutir as perguntas dos livros dos espíritos e dos médiuns que não tiveram respostas. Porque aquilo é um livro que já tem 160 anos de idade. Será que a gente não evoluiu nada espiritualmente nos últimos 160 anos? Será que alguma daquelas perguntas hoje não conseguem ser respondidas? É interessante, eu lembro delas desde que eu era moleque. Pô, as que não tinham resposta eram as mais legais. E aí tem uns pensamentos muito loucos, né? Um tempo atrás, agora, uma senhora kardecista comentou, estava falando comigo e passou uma moça com um cachorro. E ela olhou pro cachorro e disse assim: "Ah, olha que força que esse espírito tá fazendo." E eu olhei pro cachorro, oi? Cara, me imagina como é difícil ser um cachorro que está tentando evoluir para se tornar um ser humano. Desde quando um animal evolui para virar ser humano? Eu acho que seria até o contrário, né? O ser humano evoluiu a um ponto de se tornar um animal, porque eles são tão mais puros do que nós. Eles têm uma coisa natural tão maravilhosa que a gente humano tá longe disso. Então tem uns pensamentos que não batem ali mais pra mim, sabe? Não tô criticando quem pense assim, por favor, tá? Eu tô compartilhando pensamentos. Desculpa se eu ofender alguém ou destratar algum pensamento, mas não, desculpa, eu não consigo imaginar que um cachorro vai evoluir e virar um ser humano. Não consigo mais. E vários outros pontos de vista, né? Colocações de karma, que você veio pra sofrer, que Deus é punitivo. Olha, que Deus é esse que é punitivo? Aí as pessoas falam, não, olha, você ficou doente porque Deus tá te punindo. Não quero esse Deus pra mim não, cara, leva embora. Tô fora. Que isso? Então, assim, são pensamentos que rolam em diversas linhas diferentes que, assim, hoje não encaixam na minha logicologia. É difícil expor isso porque no momento que alguém recebe esse tipo de informação, de um compartilhamento independente, né? Alguém pode falar, nossa, não tô concordando com o Rafael. Então, assim, eu tô me expondo, né? Porque o pessoal, graças a Deus, tá comentando nos vídeos, falando, eu tô achando maravilhoso isso, e de repente eu posso compartilhar alguma coisa aqui que alguém não goste e eu posso ser criticado. Coisa que, graças a Deus, ainda não aconteceu. Mas eu tô me preparando, um dia vai, né? Normal. Mas então, esses filtros que eu levantei na minha frente, para que tudo que chegue a mim passe por diversos desses filtros, para eu ouvir e captar da melhor forma possível, para tornar isto lógico. E o que é o lógico? É o confortável para minha existência, para o que eu tomo para mim como meta, como missão. É o famoso, pô, meu, o que tu tá fazendo aqui? Como é que tu tá ajudando o mundo? Né? Vocês devem imaginar esse trabalho de YouTube e a própria Luziarte, que é a minha loja virtual e tal, não é meu principal trabalho. Eu não ganho dinheiro suficiente para vender com isso. Aliás, aqui com o YouTube meu ganho é zero. Mas eu sinto que há uma necessidade interna de compartilhar, de exteriorizar, de trocar ideia, de olhar para a câmera e falar com vocês. Então, tudo isso hoje faz parte da minha religiosidade. Olha só, a minha logicologia hoje entende um canal público como o YouTube como sim um meio de comunicação maravilhoso para estar aqui conversando com você, compartilhando e aí te ouvindo também, o que não é só um monólogo, né? Você pode comentar aqui, se alguém quiser aparecer num vídeo, trocar uma ideia comigo, fazer uma call de Zoom, essas coisas, meeting, e pode! Pô, o mundo ficou desse tamanho, porque a gente com o celular, pimba, conecta com a pessoa lá no Japão. Pô, vamos usar isso para evoluir, galera. Assumam essa coisa moderna da comunicação como uma evolução espiritual também. O quanto era difícil você criar um curso e divulgar o seu trabalho, o seu pensamento, atrair pessoas e colocar o seu pensamento. E hoje eu tô aqui, domingão, com a minha lâmpada garrafa. Bonitona, né? E aí, sei lá, 100, 200, 300 pessoas vão ver esse vídeo.
Eu compartilhei com elas. E se você chegou até aqui, nesse momento que eu tô falando, é porque isso conversou com você de alguma forma. Te agradeço. Te agradeço muito por estar me dando ouvidos. Então, assim, se você hoje não se encaixa no Lego social de, pô, eu tenho que ser uma peça que se encaixa naquela parede perfeitamente, mas você vê que você tá com umas arestas ali que não estão encaixando, não se sinta uma peça fora. Você só criou uma situação um pouco desconexa da maioria, mas você está procurando o que é bom e confortável para você. Eu me sinto um alienígena na maioria da minha semana. Às vezes pessoas vêm conversar comigo sobre religiosidade e eu fico meio... Por quê? Porque eu não posso falar certas coisas que o cara vai falar, tá louco? Tá doidão? Mas desculpa, cara. É o como eu me sinto confortável, como eu me sinto bem. É o como eu, com propriedade, venho aqui, abro a boca e falo. Então, querer viver realidades que são impostas por religiões, por livros de doutrina, por pessoas falando e etc., eu sou muito contra. A gente fala sobre um monte de coisa aqui, vocês já me viram falar que eu tenho um mestre? Eu não tenho mestre nenhum. O único mestre que eu tenho na vida são dois, meu pai e Deus. E minha mãe, mas aí é mestra, né? Vocês entenderam. Eu não vou chamar ninguém de mestre, eu tenho professores, cara. Eu paguei pros caras me ensinarem. Eles não me adotaram como pupilo. Eles não me ensinaram a arte da vida deles de graça por bel prazer, para que eles vão embora e deixem o legado deles comigo. Não, eu paguei pelo conhecimento. Então, assim, não é mestre, sabe? Eu tenho essas coisas, eu sou muito duro, eu sou muito crítico. Mas isso faz parte dos filtros, da proteção e da lógica que me faz bem. Achem os seus pontos, os seus filtros, as suas ideias, o que lhe é confortável. Ouçam tudo, respeitem tudo, mas absorvam só o que você achar que encaixa com a sua espiritualidade livre. E tá aí o título do vídeo. Isso tudo é espiritualidade livre. Seja livre, tenha liberdade. Nossa sociedade viveu centenas e centenas de anos baseados em doutrinas dos outros que eram regadas de interesses. E hoje a única coisa que você precisa ser é um coraçãozão puro que assume, que escuta, que erra. Entenda que vocês vieram aqui para errar. Eu vim aqui para errar, para quando eu for embora eu levar lição comigo. Aprendo muito mais errando do que acertando. Quando eu acerto é só um tapinha. Parabéns. Agora, a dor de ter errado me ensina muito. Então, não tenham medo. Se libertem. Se achem. E, se quiser, compartilhe aqui comigo. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Muito obrigado pela atenção. Se curtiram, curtam aqui o vídeo. O dedinho vai mostrar para mim que vocês curtiram. Sigam o canal caso você ainda não siga. E como eu sempre termino todos os vídeos no final, hoje gravando com um colarzinho novo, tá? Sejamos todos luz livre.